Muito obrigado, um bom sábado a todos. Esta não foi de facto uma semana fácil. A Rolanda estava a dizer que não foi uma semana fácil para todos. Eu acredito que as nossas lutas, mais ou menos, durante as nossas semanas são, eu não digo idênticas, mas todos nós sofremos com as mesmas coisas, não é? Com questões de trabalho, com questões de saúde, com questões familiares, com preocupações que nos chegam, com questões financeiras. Todos nós estamos nesta condição humana, mas de certeza absoluta que nunca ninguém, durante esta semana pelo menos, ninguém passou aquilo que vimos muita gente passar. Centenas de milhares, milhões de pessoas passar durante os últimos dias. E eu gostava de começar com isto só por uma razão, meus queridos irmãos. Eu sinto essa responsabilidade. As cenas que todos nós vimos e que tomamos conhecimento não se passaram só desde o último sábado no nosso mundo. E sem diminuir todo o horror que nós vimos e que acaba por afetar o nosso coração e que nos faz orar, apesar de, sem diminuir a importância disso, nós nunca percamos, de facto, a noção da racionalidade, que nunca te desejemos mal a quem faz mal e que consigamos, acima de tudo, continuar a ser perseverantes na mensagem que temos. Que é uma mensagem que nós devemos compreender profeticamente e que nos diz que Deus está sempre presente mesmo no sofrimento. Que nós possamos, apesar do nosso coração sofrer e de imaginarmos o quanto Deus sofre, nunca perder a racionalidade de que temos um Deus connosco e de que a história deste mundo está nas suas mãos e não está nas mãos dos homens. Isto é o que eu gostava de vos deixar iniciando, porque sei que foi uma semana em que, de facto, principalmente para quem tem uma visão profética, com, ao mesmo tempo, muito sofrimento e, por outro lado, muita confusão. E Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem, mas não é sobre isso o tema desta manhã. Eu gostava de partilhar convosco que também tive uma semana particularmente intensa. Amanhã vou partir durante 9 dias para fora. A vida tem destas coisas. A Igreja na Europa está a preparar um encontro que fala precisamente sobre comunicação e missão. Durante 9 dias nós vamos estar a discutir este assunto, comunicação e missão. E devo-vos dizer que todos nós, eu não vou dizer que sentimos alguma coisa diferente em relação a esta lição, mas ela é muito diferente do trimestre anterior. Não vou iniciar, que eu sei que já analisaram na semana passada a lição 1, eu não estava aqui na igreja, mas é muito diferente. Sabem que os nossos trimestriários têm abordagens, às vezes sobre um autor, outras vezes sobre uma doutrina, outras vezes sobre aspectos mais missionários de discipulado, como é o caso deste trimestriário. E realmente nós tivemos assim, passamos o nosso verão com a leveza, estou a ser irónico, de Paulo, não é? E agora estamos a estudar um trimestriário que de facto é mais leve. Eu estou a ver ali o pastor Vieira, eu peço desculpa, eu tenho que fazer este cumprimento. E a sua esposa, que eu sei que o João Daniel e a Helena estão connosco esta manhã, o diretor de educação da nossa igreja, mas eu tenho que cumprimentar o pastor Vieira. Não se importa de se pôr de pé, pastor Vieira. Uma das grandes, pastor Albino Vieira, é uma das grandes referências da nossa igreja. Eu sei que lhe vão fazer sinal de certeza durante o sermão, mas eu não resisti a cumprimentá-lo em frente à igreja toda esta manhã. Obrigado por estar connosco. Eu quando olhei para esta semana, não sei se os irmãos tiveram a mesma impressão do que eu, e também não sei se o autor e a comissão que prepara a escola sabatina pensaram nisto desta maneira, mas eu suspeito que sim. Eu não pude deixar de pensar no processo de comunicação. O que é um processo de comunicação? Quando alguém tem alguma coisa a dizer ao outro, ou a um conjunto de pessoas, por um determinado meio, num determinado espaço, escolhendo um determinado canal. Isto é um processo de comunicação. Quando nós andamos na escola, aprendemos isto não sei em que ano, mas é logo nos primeiros anos, de quando se comunica, existe sempre uma série de nomes que nós chamamos a isso. Há aquele que comunica a mensagem, que lhe chamamos o emissor. Há aquele que recebe a mensagem, que lhe chamamos o receptor. Depois há a mensagem em si. Depois há a forma como se transmite a mensagem, que se chama o canal. Concordam com o que eu estou a dizer? E depois há o objetivo que a mensagem tem. Ninguém comunica alguma coisa sem ter um objetivo. Infelizmente até se comunica. Quando a gente perde a cabeça e diz coisas sem pensar nas consequências que vai ter, aí não se tem um objetivo. A não ser que muitas vezes até possa ser magoar ou até possa ser prejudicar alguém, infelizmente também acontece. E a lição desta semana tem estes elementos todos. Se nós pegarmos no título de cada uma das lições, nós lemos o título domingo e diz: o Deus triuno, a origem da missão. Poderia dizer lá, num processo de comunicação, o
emissor. E por aí fora. Quando nós chegamos à quinta-feira, em todo o processo, quando fala da arena da missão, nós poderíamos dizer o espaço de comunicação. Portanto, isto está pensado para nos dar realmente a ideia de qual é o papel de cada um. É por isso que esta lição, acima de tudo, a mim pessoalmente, o que me ensinou, foi uma grande lição de humildade. Porque eu acho que a mensagem mais forte, e começando mesmo se calhar pela central, que esta lição nos quer transmitir, é uma mensagem que nós não estamos habituados normalmente a que nos seja dita. Nós não vemos quando nos é pedido que nos envolvamos na missão. Nós gostamos sempre daqueles tipo de discursos, às vezes até um bocadinho de autoajuda, que é: esta vai ser a tua missão e tu tens que a cumprir. É sobre isto que tu és responsável e vais ter que a cumprir. É assim que os generais falam para os seus oficiais, é assim que os oficiais falam para os soldados, é assim que os professores, utilizando outra linguagem, falam para os seus alunos. Isto é a tua tarefa. Se nós formos ao dicionário, a definição etimológica, o que a palavra quer dizer na origem, quer dizer encargo, tarefa, algo que é entregue a alguém para fazer. E quando nós ouvimos isto, normalmente dizemos: a minha missão é. Não é verdade? E esta lição, o que passa os dias todos a ensinar-nos, é que por mais que a gente se envolve na missão que nos é dada a fazer, ela não é nossa. Não nos pertence. Nós não somos os soberanos da missão que temos que cumprir. Nós temos um papel. Mas o papel que nos é dado, se nós voltarmos outra vez à metáfora da comunicação, qual é? O que é que a lição diz que nós somos? Somos os canais. Somos os transmissores. Ou retransmissores. Somos os canais. E sabem, meus queridos irmãos, quando nós nos colocamos no centro daquilo que é o mandato que nos é dado, os problemas começam a surgir. Infelizmente, e desculpem outra vez a analogia, mas temos que levar à profundidade as coisas que vemos à nossa volta. Sabem que hoje em dia os meios de comunicação têm esta faculdade. Envolvem-nos nas coisas emocionalmente, muito emocionalmente, mas nunca permitem que nós aprofundemos, porque não temos mediação. Não conseguimos refletir entre aquilo que vemos e ouvimos e aquilo que significa para nós. Isso provoca reações muito emocionais. Mas realmente foi isso que nós assistimos. Nós assistimos com muita da violência que estamos a ver à nossa volta em muitos sítios, e principalmente com o que aconteceu faz hoje uma semana, num dia de sábado, com pessoas nos templos, com pessoas com as suas famílias. O que aconteceu foi feito por pessoas que acharam que aquela era a sua missão. É que a missão, infelizmente, não são só coisas boas. Às vezes há missões que são entregues a pessoas que são coisas muito más. E cumpriram-na como sendo a sua missão. Das coisas mais violentas e terríveis que cada um de nós já teve a ocasião para ver. Portanto, quando nós, de facto, passamos a achar que somos os soberanos, os donos, o centro da missão, nós passamos a ter problemas. E, principalmente, começamos a criar problemas aos outros. Porque são as nossas ideias que vão ser transmitidas. É a nossa maneira de ver o mundo que vai ser transmitida. É a nossa forma de atuar que vai ser aplicada. É o objetivo que nós temos na nossa cabeça que vai ser prosseguido. E nós, às 2 por 3, com a melhor intenção do mundo, se transformarmos a missão como sendo nossa, estamos a desviar-nos daquilo que nos é entregue fazer como canais. Portanto, para mim, acima de tudo, ensinou-me que há uma grande dose de humildade para nós compreendermos no que é, de facto, a missão que nos é entregue. A lição de sábado contém, na parte dos comentários de Ellen White à lição, uma pequenina frase que eu gostava de ler convosco. E que tem muito a ver com a lição da próxima semana. A Rolanda pediu-me para eu falar da lição da próxima semana no fim, e eu faço já pequenino introito, que tem a ver com o chamado de Deus à missão. Diz assim: temos de crer que somos escolhidos por Deus, salvos pelo exercício da fé mediante a graça de Cristo e a operação do Espírito Santo. E é nosso dever louvar e glorificar Deus por tão maravilhosa manifestação do seu imerecido favor. Esta expressão de imerecido favor é uma expressão extraordinária. Portanto, a primeira coisa que nós para a semana vamos aprofundar, mas que em relação à missão que nós estudamos durante a semana que passou, que temos que compreender, é que ela não saiu da nossa cabeça, não fomos nós que a planeamos, não somos nós que sabemos que ela vai ser cumprida, nem somos nós que decidimos a reação que as pessoas têm ao que temos para lhes dizer. Nós fomos escolhidos para a cumprir por razões
que tem a ver com a graça de Deus, porque nós não merecemos ter sido escolhidos. E essa é a primeira coisa, mais uma vez, que nos revela a humildade que devemos ter mediante aquilo que Deus nos pede para fazer. Não fomos nós que escolhemos, por um lado, e em segundo lugar, não merecíamos ter sido escolhidos. E é por isso que esta missão é tão extraordinária, para tentarmos perceber de facto o que é que ela é e estarmos preparados para entrar de facto naquilo que é a lição de domingo, que nos diz qual é a sua origem, que nos diz, no fundo, qual é o emissor da comunicação que nós temos para o mundo. E vamos ler este texto porque ele é muito importante. É um texto, e vamos pedir, quem quiser, por favor, intervir para o comentar. Está em João 20, 21 e 22. É um texto extraordinário, que a nossa lição de domingo fala, porque tem a envolvência das três pessoas de Deus. Eu não gosto de dizer da Trindade, a lição também nos adverte em relação a isso. As três pessoas de Deus, de um Deus triuno, envolvidos numa missão que nos ultrapassa em entendimento. Esse é outro problema muitas vezes que temos, é que não conseguimos ter o tempo e a profundidade para pensar nos textos bíblicos que nos são propostos. Nós temos tantas ferramentas e que são importantes, não há dúvida. Textos bíblicos, trimensário, dinamizador, os vídeos que nós temos que ver para estarmos em sintonia com aquilo que a própria igreja vai passar no sábado, os comentários de Ellen White, tudo é importante, tudo. Eu não estou a diminuir a importância de nada, mas não há nada como o texto bíblico e o que ele diz. Porque eles é que foram inspirados diretamente por Deus para nos tocar ao coração e para nos iluminar. E diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: receberei o Espírito. O que é que nós vemos aqui, meus queridos irmãos? Quem é que me quer ajudar? Nós temos aqui, num pequenino, 2 versículos pequeninos, um resumo do plano da salvação assente em quem? Ajudem-me, irmãos. Levantem a mão quem quiser falar. Eu ouvi alguém, mas não ouvi o que é que disse. Vemos aqui a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como sendo o emissor, como disseste muito bem. Então, Filipe, qual é o papel de cada um? No versículo. No versículo, assim como o Pai me enviou, ou seja, eu venho por orientação do Pai, também eu vos envio. Portanto, a minha missão é enviar-vos a vós. E depois, no fim, vão receber o Espírito Santo que vos há de guiar. No fundo, vai-vos ajudar a serem emissores também. Portanto, esta Trindade tem um mesmo objetivo e esse objetivo sou eu, é cada um de nós. Muito obrigado, Filipe. Vamos ver cada um. Vamos ver cada ação. Deus me enviou a vós. Não é? Deus me enviou, diz Cristo. O que é que isto vos... No fundo do que nós compreendemos do plano da salvação, o que é que vos traz à mente esta pequenina expressão de Cristo a dizer: Deus me enviou? Ok, missão. Queres aprofundar? Qual era a missão de Cristo, então? Vamos, só um minutinho que está a chegar o microfone. A missão de Cristo era mostrar o Pai e que todos pudessem conhecer o plano da salvação para que um dia possamos todos voltar a estar unidos como era o plano inicial de Deus. Deus é um Deus de missão, Cristo veio em missão e enviou-nos a nós, todos aqueles que creem na palavra e que o seguem e cumprem os seus mandamentos e que se predispõem para passar a mensagem, têm este objetivo: ir e cativar outros e trazer para a igreja e para o amor de Deus. Obrigado, Filomena. E uma coisa muito importante que está dita no que tu disseste é de facto isto: Deus tem uma missão. Não somos só nós que temos a nossa missão para cumprir, Deus tem uma missão. E então, segundo o que nós lemos deste texto e o enquadramento de João 20 que nós lemos, Cristo a falar para os seus discípulos, a missão de Deus qual é? É salvar-nos. Primeiro ponto. E restaurar em cada um de nós a sua imagem perdida. Por isso é que nós resumimos, no fundo, o que Cristo veio fazer a esta terra, no seu exercício vicário, uma palavra que nós muitas vezes já não sabemos o que é quer dizer, mas é excepcional, substitutivo. Ele veio morrer em nosso lugar.
Isto é que é o sacrifício vicário de Cristo. Ele veio morrer em nosso lugar, veio mostrar o caráter do Pai e veio mostrar-nos como viver. Portanto, Deus teve como missão enviar o seu Filho para estas 3 tarefas, digamos assim. Sim, Patrícia. Há aqui um aspecto que também me salientou ao longo da semana, que é o facto de que, efetivamente, Deus não precisa de nós para a sua missão. Mas Ele envolve-nos na sua missão por sua misericórdia. Porque eu, enquanto estou envolvida na sua missão, eu estou também trabalhando na minha salvação. E eu acho que também é nesse propósito que Deus nos envolve. E que nós, trabalhando diariamente, pregando o Evangelho, também nos estamos a salvar diariamente. Se não estivermos envolvidos, certamente nos perderemos. E acho que por misericórdia de Deus também, Ele nos apela a esta missão também. Segunda parte, acabada de ser resumida, eu vos envio a vós. Portanto, tal como Deus enviou o seu Filho, Cristo nos envia a nós. E depois dá uma garantia da presença do Espírito Santo, como o Filipe estava a dizer. Nós vimos aqui algo de extremamente importante, principalmente quando nós temos quando ouvimos determinado tipo de aproximações relativamente à pessoa de Deus, às pessoas que compõem um Deus triuno, que é uma resposta extraordinária de que as 3 personalidades da Trindade, se lhe quiserem chamar assim, estão envolvidas no plano da salvação. Sim, Filipe. Aquilo que nós conversámos na classe de moderadores e que foste tu mesmo que realçaste. O Pai não foi, digamos, de livre vontade, como com todo o prazer que deixa o Filho e vê o Filho morrer como morreu. Ele sentiu e seguramente sentiu tristeza por ver o Filho sofrer como sofreu. Portanto, isto envolve não só a questão de missão, mas a questão de sentimento dentro da missão. Ou seja, nós temos que sentir que esta missão é nossa também. Não é, ok, olha, lá vou fazer, eu agora vou cumprir esta missão, olha que carga que me deram. Não, é com o mesmo agrado que depois Deus, sabendo tudo, previamente, vemos que depois há o resgate de cada um de nós primeiros. Obrigado. Foi o Enoque que chamou a atenção, não fui eu, mas está o seu a seu dono, mas é uma realidade, sem dúvida nenhuma. Não é que Deus tenha sido renitente no plano da salvação, mas é que Deus também se comportou como um pai a saber o quanto o seu filho ia sofrer. E a minha pergunta vinha muito neste sentido, é se nós quando dizemos assim, Deus me enviou, temos a noção do que é que estamos a dizer. De que, de facto, Cristo, na sua essência pré-encarnação, com o Pai, na perfeição de um universo criado por Deus, teve que abandonar tudo isso para se tornar um homem para salvar cada um de nós. Esta frase é isso que quer dizer. Deus me enviou. E nós muitas vezes esquecemos que essa é a missão de Deus. É de criar as condições para que cada um possa ser salvo. Essa é a sua missão. É a missão do emissor, como nós estávamos a dizer há pouco. Sim. Microfone. Deus deu-se. Deus deu-se. Perante a necessidade, uma parte de Deus, que foi Jesus Cristo, Ele dispôs-se a isso. E Deus Pai, Deus Espírito Santo, deram o amém e sofreram também. Mas esta noção de que Deus deu-se por nós é muito importante. Sim, deu-se a si próprio e vai ter um reflexo, nós vamos ver isso até ao final, de se nós damos alguma coisa à missão ou se nos damos a nós, também faz essa diferença. Vamos ler Mateus 28, 16 a 20. Alguém se oferece para ler, por favor? Pode ser já, enquanto que vamos abrindo a nossa Bíblia, Mateus 28, 16, 20, o Emanuel vai intervir. É fácil nós olharmos para este conjunto de funções na transmissão da missão e pensar que Deus, através do Filho, fez uma delegação de competências ao ser humano
para ele poder ficar livre para fazer outras coisas. Mas aquilo que nós vemos aqui não é isso. Não há uma delegação de competências. A competência continua a ser de Deus, simplesmente Ele quer a nossa colaboração. E não nos deixa desamparados na transmissão da missão. O que Deus pretende é envolver-nos e ajudar-nos a cumprir. Daí que Jesus tenha dito: eu estarei convosco até à consumação dos séculos. E daí que, não estando fisicamente, ele disse: estejam tranquilos, porque o meu Consolador estará à vossa disposição e vai fazer-vos lembrar aquilo que for necessário nos momentos oportunos. Portanto, não fiquemos com uma ideia de que, pronto, agora isto é connosco e estamos abandonados. Não. Deus, no seu todo, e eu gosto muito da expressão do Deus triuno, porque não é uma expressão importada, enquanto que Trindade é uma expressão importada, e parece que é uma outra entidade, não é? Não, o Deus triuno é realmente aquela noção mais concreta e mais viva, e também mais, entre aspas, mais humana, para nós podermos entender um bocadinho a realidade de Deus. Deus triuno está envolvido nesta missão, junto de nós, apoiando-nos e querendo a nossa colaboração. Isto é uma honra, nós podermos participar nos projetos do Rei do Universo. Há um ponto aqui, nós não sairíamos, se fôssemos aprofundar o que é que este versículo quer dizer, não sairíamos da lição de facto de segunda-feira. Porque há um ponto muito importante nós compreendermos, tem preciso a ver, que se extrai daquilo que o Emanuel acabou de dizer, que é a questão do propósito. Deus tem um único propósito em relação à salvação do ser humano e que é comum às três personalidades, como Deus triuno. E é comum por uma razão simples, porque quando nós pensamos na profundidade do sacrifício que Jesus fez, e foi dito lá em baixo também na classe moderadores, houve alguns dos seus atributos que ele teve que abdicar, porque passou a ser um ser humano para sempre. E para ser um ser humano para sempre significa, por exemplo, que aquilo que é o dom da sua presença em todos os lugares ao mesmo tempo, também teve que ser abdicado. E a garantia que ele dá é: eu vou preparar-vos lugar, para quando eu estiver, estejais vós também, mas diz que enviará alguém que tem o mesmo propósito, o mesmo pensar, a mesma natureza, que é Deus, para estar presente na vossa vida. E esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Esta questão do propósito de um Deus cujo principal objetivo é ver cada um de nós e cada uma das pessoas que é seu filho no céu, é algo de extraordinário. E que realmente, poderíamos passar aqui o resto só a pensar no plano da salvação. Vamos ler Mateus 28, 16 a 20. Eu vou ler para ser um bocadinho mais rápido. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Este texto, como diz a nossa lição, diz 4 coisas muito, muito importantes. A primeira é que há aqui como se fosse, vamos lhe chamar assim, uma marcação de um encontro. É um chamado que ao mesmo tempo é uma marcação de um encontro. Jesus diz: vão para a Galileia e encontra-se com eles na Galileia. Portanto, a primeira coisa que eles têm que fazer é aceitar o convite que Jesus fez. Antes de ouvir e de pensar qual era a sua comissão, quando era o seu mandato, eles tiveram que aceitar o convite para estar com Jesus. E estar com Jesus significa que dá a oportunidade a Jesus de ser o Senhor da vida deles. É o que diz o ponto 2 que a lição nos quer expressar. Jesus diz qual é a sua autoridade. Foi-me dado o poder sobre o céu e a terra. Portanto, ele tem autoridade para os mandatar para o que lhes vai pedir a seguir. E isso é um aspecto que muitas vezes nós nos esquecemos na nossa própria vida. Estou a falar de mim pessoalmente, cada um fará um exame, obviamente, à sua consciência, mas às vezes esquecemos disto. É que quando aceitamos fazer alguma coisa em nome de Deus, nós não vamos na nossa autoridade. Com as nossas palavras, as nossas ideias, a nossa força, as nossas competências, nós, não é a nossa autoridade. É possível nós estarmos
o mais convencido possível da nossa razão, das nossas capacidades e falharmos redondamente o alvo que Deus tinha para aquilo que nos mandou fazer. É possível isto acontecer. Quem é que nunca passou por isso? E depois chega uma sensação de fracasso, de frustração. Quando fazemos as coisas nas nossas forças, é isso que chega. Mas, meus irmãos, se nós temos a consciência tranquila, mesmo não tendo atingido os objetivos que nos propusemos, de que fizemos com a consciência de que agimos segundo o que Deus nos pediu, não pode haver fracasso nem frustração. Porque o alvo é ter a presença de Deus na nossa vida e é fazer o que Ele diz. Não são os resultados do que nós conseguimos alcançar. É por isso que muitas vezes, quando nós temos uma linguagem, desculpem o que eu vou dizer, até na própria igreja, um bocadinho tecnocrática, nós temos que medir os objetivos, nós temos que ter aqueles resultados. É muito bom fazer as avaliações, sem dúvida nenhuma, mas não são objetivamente as avaliações que nós temos que aplicar a outro tipo de situações, porque nós podemos estar em consciência a fazer o que achamos que Deus nos pediu para fazer e os resultados não serem o que nós esperamos. E, portanto, esta missão é a missão de Deus, mostrada por Jesus, acompanhada pelo Espírito Santo. E não nos pertence, a não ser como canais. Jesus, então, ponto 3, comissiona os seus discípulos para a tarefa. E qual é a tarefa? Que é fazer discípulos. Esta versão que eu acabei de ler, eu por acaso tinha trazido aqui o livro, mas já não vou ter tempo de ler esta versão. Algumas versões dizem diretamente fazer discípulos. Esta que eu acabei de ler diz, ide e ensinai. Ora, as traduções equivalem a fazer discípulos a ensinar. E nós podemos discutir um bocadinho o que é que quer dizer fazer discípulos, que vale a pena nesta lição de segunda-feira. Pastor Rogério, faz favor. Eu compreendo e aprecio muito a forma como tu abordaste esta situação, de que realmente a tarefa não é nossa e que é um ato da bondade de Deus nos ter chamado para esta missão. Mas esta palavra, que aqui não tem, recorda-me nos tempos em que estava no seminário e quero dizer que muito do que sei hoje não tem nada a ver com aquilo que aprendi no passado. Mas há coisas que nos marcaram. É que nós às vezes também temos a missão, temos esta noção de que nós só temos que falar. E é o Espírito de Deus que vai convencer as pessoas. Então aligeiramos a situação. Quando a ordem é um imperativo, mantano, quer simplesmente dizer, fazei discípulos. E é que eu compreendo o que tu dizes também, mas também temos esta responsabilidade. Não apenas espalhar a mensagem, que é essa a noção. Nós temos a que falar, espalhar a mensagem. Mas quando realmente nós abordamos alguém, nós devemos ter essa preocupação de sermos proativos, de sermos, mais prementes no conselho, não nos esperar tanto nessa ideia de semear o que é assim, porque a ordem é fazer discípulos. Eu vou apanhar o gancho que o pastor me deu, sabe porquê? Porque, quer dizer, nem vou juntar naquilo que vou dizer a seguir os 3 dias da lição seguinte, porque eu concordo completamente com o que o pastor disse. Nós temos que compreender, por isso é que temos que passar do ensinar, que é o pregar, o falar, o escrever, do ensinar para o fazer discípulos. Então vamos pensar o que é fazer um discípulo. Nós muitas vezes, desculpem, eu vou abrir aqui um bocadinho um parênteses, cada um tem o seu background, como o pastor disse, vamos aprendendo. Eu lembro-me que há uns anos atrás foi-me pedido pela nossa união para fazer uma comparação do que é o discipulado em várias religiões. E há uma coisa, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o islamismo. Penso que a Inês estava, quando eu falei sobre isso, foi na publicadora, sobre o que é o discipulado. Eu penso que estavas inscrita no curso de discipulado no SAL. Se não estavas, posso estar a falhar. A Filipa também. Bom, nesta questão do discipulado, há uma coisa que nós, na sociedade atual, com o nosso pensamento atual, desvalorizamos. Que é a questão do estar com. Fazer um discípulo é um seguidor de alguém. O estar com. Se há coisa que nós aprendemos nas religiões e nas tradições mais antigas, é que não havia, até um determinado momento da história, aquilo que nós chamamos uma classe. Com um professor, com alunos, não era isso que estava em causa. Havia a companhia de alguém que ia ensinar. Fosse ele o rabi, fosse ele o imã, fosse ele o que quiserem. A pessoa que estava com, ouvia não só o que ele dizia, mas via o que ele fazia, como era, acompanhava-o nos seus hábitos. No fundo, é como se aquela pessoa estivesse a passar ao seu discípulo princípios de vida e não só uma mensagem. Portanto, a mensagem que eu quero passar é aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, e a tua função mais não é do que passar isto a outro ou outros.
Isto, no fundo, é que é o discipulado. E nós muitas vezes pensamos que o ir e fazer discípulos é, como o pastor disse muito bem, pregar a mensagem. Desculpem o exemplo, sabem que eu venho da nossa publicadora e gosto muito de literatura. A gente pega 1 ou 2 vezes por ano num livro, entrega a alguém e eu fui missionário. Quando o que diz lá é que o que nos é pedido para fazer é mostrar Cristo às pessoas, falar-lhes da salvação ativamente. E como é que é ativamente? Nós estamos em discipulado continuamente na nossa vida. Isto é muito difícil, meus queridos irmãos. Ainda hoje eu tenho, e digo aqui com as câmaras ligadas, todos nós temos essas lutas do que é que ainda não abandonamos na nossa vida para poder representar Cristo condignamente. Esta é que é a realidade, estamos todos na mesma batalha. Porque o fazer discípulos não é só o que eu vou dizer às pessoas, é o que elas estão a ver. É como é que eu as acompanho, se estou preocupado com elas. É que possam ver se de facto eu estou a refletir o caráter daquele que eu estou a anunciar, a proclamar. E passar deste evangelho da proclamação para a conclamação, para estar junto com as pessoas, não é fácil. Eu gostava de vos ler um texto, isto não está na lição. Mas passei a semana a pensar um bocadinho sobre isto e disse, quando a Rolanda me falou da lição desta semana, eu disse, eu tenho que partilhar estes textos com meus queridos irmãos e nesta versão mais simples. Porque sabem, queridos irmãos, nós vivemos num mundo em que, de facto, e ontem tivemos uma notícia boa, a nossa igreja em Portugal começou a ter um canal de televisão a dar, ainda só com coisas vindas do Brasil, mas estamos a passar. Esta própria igreja tem, por exemplo, através do Instagram, do YouTube, os conteúdos a ser passados na comunicação. São coisas boas, porque de facto fazem uma sementeira e pode haver sempre alguém que possa ouvir e que possa vir, sem dúvida nenhuma. Mas nós... 186 Mel, desculpem a publicidade. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, é que nós passamos numa sociedade comunicacional, parece que alguém está a fazer o trabalho por nós. Alguém está a fazer o trabalho por nós. Desculpem a dizer isto. Um dos centros desta lição é essa. Parece sempre que há um canal, há o canal da igreja, há o YouTube, a mensagem está a passar, graças a Deus que temos, e cumprimento todos aqueles que nos estão a vir em casa. Isso é importante. Mas como disse, penso eu que a Filomena e depois o Emanuel também sinalizou, é que nós fomos convidados a participar, a envolver-nos. E se alguém está a fazer o trabalho por nós, quem está a perder não está a ser quem está a ouvir. Somos nós que não estamos a ser construídos como canais do emissor que é Deus para a humanidade. Eu gostava de partilhar convosco este pequeno momento da vida de Paulo. Passou-se na cidade de Filipos, e ele conheceu aí uma mulher de Tiatira chamada Lídia. Recordam-se deste episódio? Eu vou-vos ler numa linguagem muito simples. Diz assim, no sábado, saímos da cidade para a beira do rio. Não foram à igreja. Não foram por uma razão. Não foram porque também não havia igreja cristã no sítio onde eles estavam. Mas saíram. Não ficaram só em casa ali. Paulo e os seus discípulos que já eram convertidos não ficaram ali a ter um momento de introspeção no dia de sábado. Não foi isso que eles fizeram. Não foi isso. O que eu quero salvaguardar aqui é que saíram. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos que algumas pessoas se reuniram para oração. Um objetivo. Não vamos ficar aqui só nós, a ter um momento num mosteiro, desculpem o termo. Vamos sair, porque provavelmente naquele sítio na natureza há pessoas que estão a orar. Vamos ter com elas. Vamos nos envolver com elas. Elas ainda não partilhavam a fé deles. Não se juntaram no dia de sábado só com pessoas que já partilhavam a fé deles. Foram ter com as outras. Encontramos então algumas mulheres que ali foram e falámos-lhes. Portanto, Paulo e os discípulos que estavam com eles quebraram aqui uma barreira de preconceito tremendo, meus queridos irmãos. Estavam mulheres à beira do rio. E eles dirigiram-se a elas e começaram a falar com elas. Na Ásia Menor, da primeira metade do primeiro século, do milénio passado. Ainda hoje. Uma delas era Lídia, que quer dizer a nobre. O nome Lídia quer dizer nobre, ou belo. Uma delas era Lídia, vendedora de púrpura, natural de Tiatira. Uma mulher independente, que tinha a seu cargo o seu provento, digamos assim. Ela já adorava Deus, portanto significa que seria possivelmente uma pessoa gentia, mas que tinha aceitado o judaísmo.
E enquanto ouvia, o Senhor abriu-lhe o coração. Foi Paulo, com as suas palavras? Este é um aspecto muito importante para nós. Foi Paulo? Um dos aspectos mais importantes que muitas vezes nos podemos esquecer quando estamos a falar, a mostrar alguma coisa a alguém, é pedir a Deus que possa, de facto, abrir o coração das pessoas com quem nós estamos a intervir. Façamos o que façamos, o mais importante é pedir a Deus. O pastor, peço desculpa, também penso que ele não está a ver, não se aborreceria comigo. O pastor Eduardo Teixeira tem uma expressão muito bonita quando fala sobre o santuário. Ele diz que a oração por um não convertido dá legitimidade a Deus para que ele tenha a liberdade de o aceitar. Porque nós esquecemos que as pessoas que não estão convertidas estão cativas, mas não é de Deus. Porque não há neutralidade no grande conflito. A oração por alguém é a legitimação de Deus perante o universo de poder atuar no coração daquela pessoa, mesmo sem a pessoa saber, mesmo sem a pessoa pedir. Ela depois pode aceitar ou não, mas a oração vai fazer com que o seu coração se abra. Eu vou repetir. Ela já adorava Deus e enquanto ouvia, o Senhor abriu-lhe o coração. Esta frase não está aqui por acaso. Não foi a grande inteligência e eloquência do Paulo. Foi o Senhor que abriu o coração daquela senhora. Porque a missão é de Deus. Paulo foi só o canal para que a missão se cumprisse. E aceitou tudo o que Paulo dizia. Tudo. Foi batizada com todos os seus familiares. Portanto, vejam, uma mulher extraordinária. Não nos diz se ela é casada, se não é. Se nós vamos às versões mais antigas, diz que toda a sua casa se converteu. Se diz toda a sua casa, eu gosto de pensar que esta mulher seria a cabeça da casa. Mas não posso provar se ela seria ou não. Portanto, eu não posso saber se ela teria marido, se não teria, não sabemos. Não sabemos. Procurei, fui ao Espírito de Profecia, não é dito. Mas que tinha uma grande influência na sua casa, tinha. Porque ouviu Paulo, foi para casa, falou e as pessoas todas converteram-se. Paulo, discípulo de Cristo, discipulou Lídia, Lídia foi para casa e discipulou os seus familiares. O discipulado mais não é do que uma reação em cadeia. Uma reação de amor de Deus em cadeia. Foi batizada com todos os seus familiares e pediu-nos que fôssemos seus hóspedes, fruto do Espírito. E imediatamente abriu as suas casas, a hospitalidade, para que eles fossem lá. E eles não queriam, eles foram renitentes, porque a frase seguinte diz-nos, não sabemos se para não abusar da confiança, ou se não irem para... Não sabemos porquê, mas diz uma frase muito bonita, diz assim, se acham que sou fiel ao Senhor, venham e fiquem na minha casa. E tanto teimou que acabamos por aceitar. Que texto bonito, já viram, meus queridos irmãos? Uma pessoa convertida tem um poder extraordinário. Eu não partilhava a vossa fé até agora. Mas se vocês acreditam que eu realmente me converti, que eu sou uma nova discípula segundo a vossa fé, venham à minha casa. Mas nós não queríamos incomodar, mas venham. E eles seguiram-na. Porque ela estava preparada para poder continuar o trabalho que eles tinham feito até aquele momento. E eu acho este texto tão simples, meus queridos irmãos, e ao mesmo tempo tão rico sobre o que é o viver com as pessoas, o estar junto às pessoas. O desafio que Deus nos faz, de facto, é que nós façamos discípulos não só pregando, mas mostrando o que é o amor que Deus tem por cada um de nós. O pastor Rogério pediu para falar. Vou terminar. É só para dizer que eu estou plenamente convencido que não é a destruição de livros que nós vamos fazer discípulos. E às vezes a nossa frustração é porque hoje é tremendamente impossível nós abrirmos as pessoas, né, o contacto direto, que se uma tarde alguém tiver um contacto bem feliz e contente. Porque o Evangelho é precisamente isso. Eu gostava de dizer, fazer discípulos não é andar a destruir, também é. E nós sabemos que eu fui comportor durante muito tempo e às vezes dava-me a ideia que estava a vender livros para pessoas que não estavam completamente interessadas neles. Mas um dia, um departamental veio e disse que a função do comportor é colocar bons livros nas estantes para que em tempos de crise as pessoas vão buscar. Exatamente. Exatamente. E sabemos que muitos desses livros que vão espalhados por aí e que se metam um na caixa do correio ou que se entregam pessoalmente, que as pessoas não ligam, mas muitas delas vão lá colocar aquilo. E em tempos de crise como aqueles que estamos a passar, as pessoas vão virar-se. Portanto, eu estou plenamente convencido que não é fazendo a destruição de livros, não é essa a função. Também é. Mas não diretamente. Porque o interesse é esses contactos, que se possam criar essa amizade, essa proximidade que às vezes nos livros não tem.
mas vamos continuar a distribuir livros. Sim, sim, sem dúvida. Faz parte da missão. Há tempo para tudo e, principalmente numa sociedade como a nossa, tem que se deitar mão de todos os instrumentos possíveis. O que a lição nos chama mais a atenção é que nós temos de estar envolvidos numa missão que alguém preparou para que nós fôssemos verdadeiros canais. E um dia eu tenho que terminar, porque a Rolanda já me disse para terminar e eu gostava de almoçar bem hoje, já agora, mas eu gostava de chamar a atenção de uma coisa que eu vi há algum tempo atrás e que eu penso que é muito bonito, que é a missão que Deus nos entrega deve ser encarada como um princípio de vida que dá origem a um estilo de vida que contém ações de vida. E eu gosto muito disto. Nós estamos integrados por princípio, porque cedemos com alegria ao chamado que Deus fez. E isso dá origem a que isso faça parte de tudo aquilo que está envolvido na nossa vida, desde o distribuir livros, até telefonar a alguém em necessidade, até procurar, como diz Paulo, não colocar entraves na vida espiritual dos irmãos. E dá depois origem a ações concretas de missão. Desculpem eu ter terminado com estas 3 palavrinhas, mas é um conceito que eu vi há algum tempo e que eu penso que é muito correto. Princípio, o estilo de vida e as ações que depois se praticam, que essas são intencionais, são estratégicas, são planificadas, mas têm que estar fundadas em alguma coisa. Muito obrigado pela vossa atenção. Desejo um bom sábado a todos. Para a semana, como eu já disse há pouco, vamos estudar o chamado de Deus. Porque é que somos chamados? Já vimos que é pela misericórdia. Como é que Ele se pratica e como é que podemos responder. Um bom sábado a todos.